Irmãos e irmãs, chegamos então ao quarto domingo do Advento. Estamos na reta final deste tempo litúrgico, que é bastante breve, mas muito intenso na sua mensagem, na sua espiritualidade. Se aproveitamos bem o tempo do Advento, somos capazes de aprofundar no mistério de Deus, de buscar uma maior purificação de nossas almas, com vista de celebrarmos bem o Natal do Senhor que se aproxima. Acendemos já a quarta e última vela da coroa do Advento, a vela branca, que simboliza a pureza daquela que é imaculada na sua concepção, a Virgem Maria, Mãe de Jesus, Mãe de Deus, Mãe nossa. A figura de Maria Santíssima se destaca de maneira natural neste quarto domingo do Advento, e é evidente porque ela foi um instrumento que Deus escolheu desde toda a eternidade para ser a portadora de Deus. Os antigos cristãos de língua grega chamavam assim aqueles que tinham em si a presença de Deus de maneira muito profunda, os chamavam de portadores de Deus, teóforos em grego, né? Portador de Deus. Maria foi a teófora por excelência, aquela que veio para, através do seu ventre, dar à luz o Salvador. Vemos no texto da Anunciação, que hoje nos apresenta. Estamos já na proximidade do Natal, então a igreja nos coloca o texto da Anunciação, que é justamente o momento da concepção do Verbo. Voltamos como que 9 meses atrás do Natal de Jesus, para então contemplarmos esta cena na qual Maria se tornou Mãe de Deus. No momento em que ela disse sim a Deus, faça-se em mim, segundo a sua palavra, por obra do Espírito Santo, ela se tornou Mãe de Deus. Podemos aprender de Maria Santíssima tantas virtudes. Ela é modelo de todas, é claro, todas as virtudes humanas e sobrenaturais. Na Virgem Maria se contempla de maneira perfeita, porque ela foi concebida assim, sem pecado. E a sua natureza humana então foi capaz de render 100% da graça de Deus, tudo o que é possível para uma criatura humana. Tem aquela bonita música mariana, né, que se canta na liturgia, que diz assim, né, que Maria não é deusa, não é mais que Deus, mas depois de Jesus, o Senhor, neste mundo ninguém foi maior. Não vou cantar porque senão vai estragar o negócio, né? Vou só recitar mesmo, né? Mas é isso. Maria não é uma deusa, é uma criatura humana, porém, uma criatura humana absolutamente sem precedentes, santíssima e única, porque é imaculada. E ao cumprir fielmente o plano de Deus em sua vida, mostrando a sua humildade e sendo dócil ao Espírito Santo, foi então portadora de Deus, Mãe de Deus. Faça-se em mim segundo a sua palavra. Interessante notar no diálogo de Maria com o anjo Gabriel, que ela não foi dizendo sim assim, também de maneira ingênua. Ela era dócil ao Espírito Santo, mas não era uma pessoa ingênua. Não podemos também nós sermos ingênuos, temos que ser sábios. E Maria também nos ensina isso. Em primeiro lugar, se destaca a sua humildade, não é? Quando o anjo se lhe apresenta, ela chama a atenção que primeiro ela não se espanta, né? Não fica com medo. Normalmente o ser humano, diante do sobrenatural, fica assustado. Mas Maria não. Dá a impressão então que ela já era muito familiarizada com Deus e com os servos de Deus, os anjos. Pois quando o anjo se lhe apresentou, pelo texto dá para perceber que ela estava serena, né? Tranquila. Mas não sei se aconteceria o mesmo com a gente. Imagina, você está um dia tranquilão, lá na sua casa, né? Deitadão na cama, mexendo no celular, navegando no Instagram. E de repente,
aparece o arcanjo Gabriel no seu quarto e fala: Ave Fagner. Eu acho que minha alma saía do corpo, meu filho. Eu ia chegar no céu primeiro que o Gabriel, né? Né? Sair correndo. Imagina você dar de cara com um anjo. É uma coisa boa, mas pode ser assustador, eu imagino, né? Nunca vi um anjo e talvez nunca verei nessa vida, só no céu, né? Mas Maria não. O anjo chegou lá e ela ficou tranquilaça, né? Mas então o anjo a saudou. Ave cheia de graça, o Senhor está contigo. Então notamos a humildade de Maria, porque ela não se espanta com a presença do anjo, mas fica perturbada para saber qual era o significado daquela saudação. Ela percebe que era uma saudação muito grande, que era um elogio absolutamente sobre-humano que ela estava recebendo de um arcanjo de Deus. Ave cheia de graça. Os anjos são criaturas absolutamente puras. Depois que passaram pela prova, a grande provação, os santos anjos são absolutamente santos e puros. Então, para um santo chamar uma pessoa humana de cheia de graça, que caritomene, no grego, né? Cheia de graça, repleta, totalmente, absolutamente envolvida da graça. Então é um elogio muito grande. Maria, então, na sua humildade, talvez não se considerava tão santa assim. Perturbou-se, começou a meditar sobre o significado daquela saudação. Então o anjo disse: não temas, encontraste graça diante de Deus. O anjo explica para ela por que ele a trata com tanta veneração, com tanta distinção, com tanto respeito. Por quê? Porque ela encontrou diante de Deus graça, foi agraciada. Por isso, pouco depois, na visita a Santa Isabel, Maria vai dizer, né, naquele cântico maravilhoso, Magnífica, ela vai dizer: desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurado. Ela entendeu isso e aceitou com profunda humildade. Ela entendeu que era a criatura mais importante da terra. No entanto, não se deixou envaidecer. Depois que o anjo explicou, então ele conta para ela o que Deus espera dela, né? Por que Deus a revestiu de tantas graças? Por que Deus lhe deu tantos dons? Porque ela é tão especial assim? Porque o Senhor a preparou para ser mãe de Deus. Eis que conceberás, darás à luz um filho, e porás o nome de Jesus. Então Maria mais uma vez contesta, né? Ela está dialogando mesmo. Não é ingênua, ela quer entender o que Deus quer dela, para ela então dar o seu sim consciente. Então o anjo lhe explica, né? Primeiro ela coloca a dúvida: como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? É um questionamento absolutamente imponente de Nossa Senhora, que revela a sua santidade, né? A sua pureza. É de se notar que naquele momento Maria já estava desposada com José, era casada, mulher casada. Então esse questionamento, analisando à primeira vista, parece um pouco sem noção, né? Então, uma mulher casada, então Deus aparece para ela e fala: você terá um filho. Ela fala: não, tá, então já sou casada mesmo, vou ter um filho com meu marido. Mas não, ela diz: como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? Ela está casada, mas ela não pensa fazer uso do matrimônio. Então aqui se pode entrever, e a igreja costuma, muitos teólogos concluem que Maria e São José fizeram um voto de castidade, se casaram, mas fizeram um voto de viver em castidade a vida toda para se consagrarem a Deus. Como acontecerá isso? Se ela então, ela raciocinou assim, né? Se eu já entreguei a minha pureza a Deus, como que Deus agora pede que eu seja mãe? Não estou entendendo, me explica. Então o anjo explica: o Espírito Santo virá sobre ti, a sombra do Altíssimo te cobrirá,
E então o filho que será gerado será santo filho de Deus. Serás mãe, mas permanecerás virgem. Virgem e mãe simultaneamente, por obra especial da graça de Deus. Então Maria entende o que Deus quer, isso concorda com o seu querer, e ela então diz sim, faça-se, cumpra-se em mim a vontade de Deus. Irmãos e irmãs, podemos aprender de Maria Santíssima, portanto, muitas dessas virtudes. Somos muito diferentes dela porque somos maculados, somos pecadores, somos inclinados ao mal, e ela não. Mas as virtudes humanas e sobrenaturais que ela viveu podem e devem ser para nós modelo a ser seguido. Devoção a Nossa Senhora tem que nos levar a isso, né? A devoção a Nossa Senhora não pode ser apenas sentimental, de ter carinho por Nossa Senhora, por deixar sair uma lágrima dos nossos olhos quando a gente olha para uma imagem bonita de Nossa Senhora. Isso também é bom, mas a devoção não deve ser só sentimento, deve ser também imitação das virtudes daquele a quem nós veneramos. Em Maria podemos então aprender humildade, pureza, obediência à vontade de Deus, docilidade às moções do Espírito Santo, cumprimento fiel das nossas obrigações. Tudo isso podemos aprender de Maria, para que nesse Natal, mais fortalecidos na fé e nas virtudes, possamos então prestar uma devida homenagem ao nosso Deus. Que assim seja.